A gente tem que estar de olho nesse São Paulo, que hoje é o vice-líder do Brasileirão. Daqui a pouco a gente mostra os gols do São Paulo na Sul-Americana. Olha só, encerra hoje às 2h o prazo de inscrição das chapas da presidência do Internacional. A gente já tem aqui uma listagem, né? Eu até acho que eu não sei se o Vitório Pífero já inscreveu a chapa dele, do movimento Diretas. Olha, sempre. Oficialmente eu não sei, mas tá lançado. Mas é a tendência, né? Lançou. A gente tem aí o Marcelo Medeiros com o Luiz Carlos Bortolini e Gelson Pires como vices. Na chapa da situação, do Movimento Coração Colorado, Roberto Sigman, com o Eduardo Hausen, que fez parte do departamento de futebol com o Luiz César Souto de Moura, e Emílio Papaléuzin, na chapa de Roberto Sigman, e Vitório Pífero com Pedro Afatato e Luiz Henrique Nunes. Esse é o cenário político do Internacional, tendo a eleição no Conselho ocorrendo no próximo dia 10 de novembro. 10 de novembro, a eleição no Conselho. O candidato que fizer 85% dos votos no Conselho é o presidente. Se não chegar a 85%, ele vai a um segundo turno com um segundo colocado. Só 2. No segundo turno não há outra possibilidade. Pelo número de cadeiras, a gente imagina, né, de conselheiros envolvidos nesse movimento, a gente já projeta Vitório Pífero e Marcelo Medeiros no segundo turno. Eu tenho uma restrição, tá? Eu acho que a política de clube, ela não tinha que ter nenhuma barreira no Conselho. Mas é que aí tu vai pegar um... Aí vai um gremista ser candidato a presidente. Não. É o problema. Quando eu falo, só um pouquinho, a barreira que eu digo é em relação a voto, pelo amor de Deus, né? Mas mesmo assim, eu digo o seguinte... Não, eu acho que se fizer 85 no Conselho... Mas o cara é conselheiro, entendeu? O cara é conselheiro. Se ele fizer 85 no Conselho, ele não tem que ser presidente do clube, porque ele tem que escolher... Só um pouquinho, Ribeiro, que tem que escolher o torcedor. Mas, cara, 85 é muito grande o percentual. É muito grande. Tá? Tu acha que 200 pessoas estão representando... Tá, deixa eu te falar o seguinte, quem é que representa o torcedor do sócios do Internacional? Quem é que representa o torcedor do clube? Daniel, que agora com esse percentual são 290 conselheiros, 290 votos para que não tenha segundo turno. 343 conselheiros. Eu sou contra, eu acho que tem que ter uma cláusula de barreira mínima para evitar um aventureiro. Vou te dar um exemplo. Primeiro, tu colocas, não, mas ele é conselheiro do clube, então não é aventureiro. Calma, tá? Tem conselheiros irresponsáveis em Inter e Grêmio e nós vemos isso nas redes sociais todos os dias. Mas aí cabe ao eleitor, né? É que um cara desse pode se candidatar à presidência e daqui a pouco ele está recebendo no segundo turno o mesmo holofote e presente em debates junto com quem tem história no clube, como Vitório Pífero, o Sigman e o Medeiros. Isso pode acontecer, inclusive, se fizer parte de uma curriola ou de um grupo no conselho do clube. Não, mas aí não chega a segundo turno. Despreparado pode chegar ao segundo turno. Não chega a segundo turno. Não chega, Daniel. Não chega. Eu sinceramente, eu acho que quem tem que escolher é o torcedor. Pode me chamar de demagogo. Mas eu acho que essa medida de aumentar para 85% foi exatamente para isso, para que não acontecesse o que aconteceu. Processo político de clube, cara, ele tem que passar pelo torcedor. É inadmissível. Hoje em dia, para chegar a 85%, é difícil. O Inter tem 70 mil sócios aptos a votar. Vai votar 8 mil, tá? A última eleição registrou 16 mil, quase 17 mil. E o Inter está fazendo uma campanha já para que se torne a maior eleição do mundo. É muito difícil. Em 2010, no Barcelona, 56 mil torcedores elegeram o Sandro Rossell como presidente. Se conseguir isso, vai ser Seria a maior eleição de clubes do mundo. Tem como fazer, né? Se tem 70 mil aptos, tem como fazer. Por isso é que eu digo, daqui a pouco se tu abre, se obrigatoriamente ele tem que passar pelo torcedor, pelo sócio, teríamos um número muito maior, pelo menos é a impressão que eu tenho. Tá, mas aí vai estar no sócio, né? Vai estar no sócio. Mas eu estou dizendo, esse é um processo que ele tem que ser permanente no Agora, incrível, aí talvez o Baldasso de nós todos seja a pessoa mais abalizada para falar sobre isso, né? Veja um caminho, né? Desde 2002 o Internacional tinha uma linha que comandou o clube, né, Baldasso? E essa linha foi se rachando aos movimento Intergrande, que é o movimento de origem dos 3 candidatos. Essa linha, e o curioso é o seguinte, essa linha se rachou de vez a partir de 2010 e de lá para cá o Inter não ganhou mais nada. Quando existem esses rachamentos isso é preocupante, pulverizados, como acontece no Grêmio, a história, o torcedor, quando o seu clube tiver mais do que 3 linhas políticas, é porque tem alguma coisa errada no clube, o clube não está ganhando nada. O clube tem situação, oposição e, no máximo, uma terceira via. Mais do que isso, é prostituição política do clube. Eu tenho muita restrição à política, muitos sabem a minha opinião, eu falo constantemente na rádio. Isso é um assunto que eu não gosto, é um assunto que não me agrada, mas não pode a minha opinião prevalecer diante do fato. A eleição lá é importante, mas eu não gosto. E acho que falta para a dupla Grenal a criação de 2 movimentos políticos.
o movimento Inter Tricolor e o movimento Grêmio Colorado. É o que está faltando só. É só isso que falta. Olha, aí o que acontece? Monta-se uma chapa, monta-se um grupo. Aí há um debate, que daqui a pouco vira uma discussão. Um descontentamento de um, descontentamento de outro. Ocorre o racha, surge mais um movimento político. Capaz de secar o clube do coração dentro de campo por benefício político. E assim vai, tá? E aí quando tu vê, é que nem a política partidária. Eu acho que é muito partido, cara. É muito partido. Não, em tudo é a mesma coisa, é muito que a reforma movimento política, a reforma política muito tentando evitar. movimento político, cara. Pá, demais, demais. Isso que o Inter tem, de no máximo 2 poderem ir para o segundo turno, eu acho legal, tá? Eu gosto disso, porque aí evita daqui a pouco essa situação. 5 no segundo turno. 5 no segundo turno. 5 candidatos. Aí um candidato é rico, aí ele consegue se eleger porque ele é rico e ele consegue levar sua campanha para tudo que é lado. Sabe como é que são essas coisas? Quem tem mais poder aquisitivo acaba daqui a pouco convencendo um grupo. Vamos botar o torcedor de novo aí, Roberto. A Luana, que escolhe um melhor para o meu Inter voltar a ser grande, chega de gauchão e vagas. O Cássio, que venha Libertadores e Mundial na nova gestão. E o Daniel, finalmente Luiz está nos dando tchau. Obrigada pelas contratações e apenas isso a agradecer. As bandeiras... Vou fazer uma brincadeira, tá? Tá bom, presidente. Obrigado por ter contratado o Nilmar. Agora vai de embora. Tá dando uma coisa aqui, ó. A gente tem que ter um certo cuidado, porque nós estamos entrando dentro de um processo eleitoral. Por enquanto, no primeiro turno, dá para falar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu não sei se vocês vão censurou concordar. ainda. É evidente que o presidente Giovanni Luiz não teve bons resultados dentro de campo. Mas fez uma boa gestão. Claro, ganhou o gauchão, fez o tema de casa. Não teve o gauchão, não é nada. Bom, isso é subjetivo, nós podemos discutir isso aí. Ele tem boas bandeiras. Agora, eu acho que no futuro, tá, ele será ainda muito exaltado pelo que ele fez Sem no dúvida, estádio de mas Brasil, isso não dá voto, tá? tu sabe disso, né? Não, eu sei que não. Eu estou falando em termos de análise de gestão. E não é só isso, Luigi, tá? ele Não é tem só um isso. A defeito. venda do Leandro Damião foi significativa. Não, foi um milagre. E do Fredinho. Do Fredinho, a manutenção do D'Alessandro por mais de uma vez. Mas isso é difícil dar voto. Eu sei. As duas principais bandeiras neste momento do Marcelo Medeiros e da situação do Inter é a reforma do Beira-Rio e não ter perdido o Grenal há muito tempo, né? Há muito uma tempo. certa hegemonia aqui no... Uma dessas bandeiras pode se fragilizar porque tem um Grenal em seguida, né? E a outra bandeira não dá voto, que é a da Andrade Gutierrez, do bom contrato que o Inter fez, é um contrato do Grêmio que vendeu a alma para o AS quando fez o primeiro contrato. Então, essa bandeira do Luigi ela é muito forte, mas eu acho que não dá voto. Esse contrato do Inter ele foi bom, né? Só podia não chover dentro do estádio, né? Faltou um negocinho. Só quero dizer o seguinte para ti, tá? Só em relação ao presidente Giovanni Luiz, eu acho que ele tem um pequeno defeito. Que lamentavelmente eu considero um defeito, embora eu entenda a postura dele. Ele não aparece em nenhum momento. Ele sabe que ele é o presidente do clube, mas ele nunca se coloca à frente da instituição. Mas assim, ó, essa é uma postura que é elogiável, mas para consumo externo ela teria que ser diferente. O presidente Luiz não é pavão e a grande prova disso foi quando o Internacional inaugurou seu estádio. Exatamente. Ao contrário de outros que fizeram um discurso enorme, né, sobre os holofotes. Ao contrário do presidente Paulo Odoni com a Arena, né? O presidente Luiz disse uma frase de 3 palavras. Está inaugurado o Beira-Rio. É isso aí. Não potencializou para ele. Exatamente. Isso aí é elogiável. Como não poderemos dizer depois, mas agora ainda dá porque tem eleição no primeiro turno, gente, só um milagre para o Vitório Pífero não ser o novo presidente do Internacional. Não acontecendo nenhuma coisa muito diferente, Vitório Pífero é o novo presidente. Eu acho que é uma tendência também, mas vamos ver, vamos aguardar. Está acontecendo nesse momento o julgamento no Rio de Janeiro, no STJD, do centroavante Barcos, pela expulsão contra o Palmeiras, e do diretor executivo de futebol, Rui Costa, por ter proferido uma reclamação. Mas o Barcos deve tomar 12 anos de prisão e o Rui Costa... Dependendo do STJD... O Rui Costa ficará 3 anos preso e 15 em regime semiaberto. Tem um fato novo que nós não citamos ontem em relação ao julgamento do Rui Costa. Sim, a súmula é bastante branda e leve com ele. Porém, o senhor Rui Costa estava no local onde ele não poderia estar. E a súmula coloca isso. Ele estava no campo. Isso pode dar punição a ele. O Barcos não era nem para ter sido expulso. Não. O Barcos deve ser absolvido. O futebol brasileiro, eu vou te dizer uma coisa, Chico. Calma, Danielzinho, calma. Não é. Sabe o que é, Chico? Aí o cara não me dá mais folga, tá? Aí tu vai ver jogo de futebol.
Ah, é brabo, che. Pô, o nível do futebol brasileiro tá horroroso. Não, mas aí tira a folga a segunda divisão é uma porcaria. Mas tira a folga e vê o campeonato inglês, o espanhol. Pois é, mas também Mundo, é mais fora do que algumas coisas que tu vê dentro de campo. Que a Copa do Mundo nos deu uma exigência. O futebol brasileiro tem que começar a se organizar, cara. Não é possível que depois de uma Copa do Mundo a gente tem que debater que o STJD não tem critério para lufas nenhuma. Ô Baldasso, nós tivemos a Copa das Copas e a eleição das eleições. Nós vamos ser velhinhos insuportáveis. Exatamente. Nós criamos um nível de exigência. Dois grandes momentos. Aí o seguinte, pô, o Brasil, querendo ou não, organizou uma Copa. Foi possível fazer uma Copa e as coisas funcionaram. Vão não seguir, né, cara? Aí nada. Cara, em menos de um mês a Copa do Mundo, voltou o Campeonato Brasileiro com péssima arbitragem, com o STJD fazendo as suas na competição. Impressionante. Ah, para aí, cara. Falando em arbitragem, Anderson Daronco é o novo árbitro da FIFA. Isso mesmo, aos 33 anos, o santamariense, que apitou o Grenal no primeiro turno, inclusive, a gente está vendo alguns jogos dele aí no Campeonato Gaúcho, ele está no quadro de árbitros internacionais. A CBF divulgou a lista ontem à tarde para eles, a partir de agora, né, representarem o escudo branco, como se fala na arbitragem, e poder apitar Libertadores, Sul-Americana, competições internacionais e quem sabe, né, postular uma vaguinha na Copa do Mundo de 2018, já que o Sandro Meirahit, que apitou a Copa do Mundo no Brasil aqui, foi bem e tal, mas até no brasileiro até não está mantendo o mesmo nível. O Daronco entrou juntamente com os paulistas Rafael Klaus e Luiz Flávio de Oliveira, que pegou a vaga do irmão, o Paulo César, que virou comentarista, e o Delson Fernando Freitas, do Pará, também entrou nessa relação. Uma surpresa para mim foi a retirada do carioca Marcelo de Lima Henrique, que vinha fazendo... Que eu acho belo árbitro. Vinha fazendo uma boa temporada no passado também. Não é idade? Não é idade? Não, ele tá indo para 44, ele teria mais um ano, mas certamente vai para o quadro especial que a CBF tem, que é de ex-árbitros FIFA. Explica para o nosso telespectador o que significa ser um árbitro FIFA. Primeiro, já começa a primeira consequência na taxa, né? Ele ganha 50% a mais do que qualquer outro árbitro. Então, se a taxa for R$3.000, ele ganha 4.500 para apitar um jogo. E ele pode apitar Libertadores. Pode, isso, que aí paga em dólar. Sim. Ou seja, tem uma consequência financeira imediata. Eu não gosto do Anderson Daronco. Sério? Eu não acho um grande árbitro, eu acho o Jean-Pierre melhor do que ele. Mas não há como negar que ele evoluiu. Embora para mim ainda seja um árbitro ruim, ele evoluiu bastante e parabéns a ele por pegar o... Eu fiquei impressionado com o começo dele, alguns jogos dele eu não gostei, mas eu reconheço que ele evoluiu muito. Eu acho que infelizmente, nada contra o Daronco, não é pontual a minha análise, tá? Mas dá para fazer uma vinheta no programa, nós falamos, urubu nos donos da bola. Lá vem algo negativo. Não é. Eu vou dizer assim, o que tu dissesses do futebol brasileiro, senhor, o que o Danielzinho, tá? O que o amigo disse do futebol brasileiro vale para a arbitragem. Não, mas o Daronco é por baixo que a gente não Mas eu sabe vou te dizer o seguinte, Ribeiro, o Daronco é uma das coisas boas no que a gente está criticando da arbitragem, e o irmão do Paulo César Oliveira, o Luiz Flávio, que é muito, apitou muito bem aí no meio de semana. O Daronco vem de 2 temporadas muito boas. Ano passado tem uma mosquinha aí, Daniel. Bicho desgraçado, velho. Daniel com uma mosquinha. Tô com frase curta aqui para não incomodar. Cuidado, já almoçou? Fica atento aí. O Daronco veio de 2 temporadas muito boas, ele foi eleito árbitro revelação ano passado e vem recebendo boas oportunidades.